meu querido, bom dia, minha querida. Uma alegria estarmos juntos aqui, nesse final de semana incrível, com toda a igreja, dando aquilo que o Espírito do Senhor tem feito em cada um de nós, deixando-nos conduzir pela graça de Deus. Seria uma alegria poder estarmos todos aqui, esse lugar cheio, mas embora ausente fisicamente, que o Espírito Santo de Deus possa encher a casa, o coração da família de cada um de vocês, que continua conosco, ou você que chegou esse domingo, aqui participando conosco pela TV Canção Nova, dessa festa das tendas, aonde estamos clamando, nós aqui, e muitos intercessores, 24 horas, por um derramamento poderoso da unção do Espírito Santo de Deus sobre nós. E a palavra que eu quero partilhar logo de início com vocês, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, do versículo 18 ao 20. E assim vai dizer a palavra de Deus: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. É sobre essa palavra, meu querido e minha querida, eu convido você que está na sua casa a ficar em pé nesse momento e alargar as tendas do teu coração para rezarmos, cantarmos, pedimos juntos o mover do Espírito Santo de Deus sobre nós. Essa palavra que diz que Jesus, quando Ele proclama, o Espírito do Senhor está sobre mim. Amém, Senhor. Receba agora na tua casa uma nova unção do Espírito Santo de Deus. Ele paira agora sobre a tua família. Ele paira agora sobre a enfermidade. Ele paira agora sobre a perca de um ente querido, onde o Espírito vem em socorro do luto do teu coração. Ele desce às profundezas para te levantar, para te resgatar. Receba o resgate de Deus na tua vida em nome de Jesus. Amém. Amém. O Espírito do Senhor nos visita. Ele vai ao encontro de muitos corações. Receba a graça do Espírito Santo de Deus. Vamos juntos, na unção com o ministério, pedindo a graça de Deus sobre nós. A graça de Deus sobre nós. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre a tua igreja. Sopra vento dos quatro cantos. Sopra, Espírito de Deus. Vem sobre nós. Vem sobre os ossos secos da nossa igreja. Vem sobre os ossos secos da nossa igreja. Vem sobre a nossa fragilidade humana. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós. Pai, em nome de Jesus, envia o Pai dos pobres sobre nós. Como reza a tradição da igreja, envia o Pai dos pobres. Envia o Paráclito, o nosso defensor. Em meio à fragilidade que nos encontramos nesse tempo, envia e derrama fortaleza sobre nós, Senhor. Consola os teus filhos, consola as tuas filhas. Abrasa num fogo ardente cada um de nós. Vem, Santo Espírito de Deus. Peça, meu querido, peça, minha querida. Peça, porque o Senhor, Ele vai ao teu encontro. E a imagem que o Senhor traz em oração é derramamento de fogo, o fogo desse amor divino. E o Senhor traz uma palavra, visita de Deus. Deus, hoje, agora, nesse momento, visita o seu coração, visita a sua casa. O Senhor está respondendo pessoas que têm suplicado a Deus, sobre parentes que estão no leito de hospital, e o Senhor diz que Ele está visitando esse momento. Amém. Nesse tempo difícil, né, na travessia desse mar da pandemia, o Senhor que nos convida, cada um de nós, a sermos como Moisés na companhia dos santos anjos, a guiar o povo de Deus. Levanta, Espírito Santo, o teu exército mariano de adoradores eucarísticos ao Senhor, sobre o comando da Rainha dos Anjos, que vai à nossa frente, que
vai nos conduzindo na chefia de São Miguel Arcanjo. Visita, Espírito Santo de Deus. Visita cada casa, visita cada coração. Meu querido e minha querida, eleva as tuas mãos aí na tua casa. Eleva o teu coração e peça: Espírito Santo de Deus, está difícil lidar com o luto, vem me ajudar, Espírito. Espírito Santo de Deus, ficar todo esse tempo dentro de casa, tenho me deparado com fragilidades, com pecados, vem em socorro da minha fraqueza. Eu quero sair do lamaçal da morte e ressuscitar no espírito de vida. Eu profetizo vida. Recebe agora no teu coração, em nome de Jesus. Segunda-feira nos encontramos, rezamos, partilhamos juntos. E a palavra que nos foi dada é que o Evangelho é anunciado aos pobres. No início da pandemia, logo nos primeiros meses, um ano atrás, ali onde sou responsável já há alguns anos, da Igreja Nossa Senhora da Boa Morte, no centro de São Paulo, uma igreja que há 11 anos abriu as portas e não fecha, 24 horas está aberta para socorrer os pobres do nosso tempo, os pobres da madrugada. Uma igreja onde o Santíssimo está exposto 24 horas e nem na pandemia fechou, porque não pode. Porque ali é um pequeno oratório onde irradia a luz da divina misericórdia para as nações. Lógico, tudo em comunhão com o bispo da diocese. O povo não ia lá, #fica em casa. E nós, sobretudo alguns missionários de modo particular, horas e horas durante a longa pandemia, no início mais difícil, adorando ao Senhor. Em frente a essa igreja, uma casa nossa, onde sempre acolhemos os pobres. E um dia, um deles apertou a campainha, ele todo dia leva lá, tomar o seu café da manhã. Ele chamou a missionária, saiu, já trago o seu café. Ele falou, não, vem aqui, por favor. Ela se aproximou. E ele disse, hoje eu vim aqui apenas para agradecer. Porque em meio à pandemia, a cidade se esvaziou e eu pensei, agora vou morrer abandonado. E vocês foram ao nosso encontro e nunca deixou de nos socorrer, dando um pão com manteiga, eles chamam de o pingado, né? Leite com pingo de café. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Para nós na aliança é muito forte receber a bênção dos pobres, que a palavra diz em Mateus 25. Tudo que fizeste são pequeninos, é a mim que o fizeste. É o próprio Cristo. Acolhemos, partilhamos essa experiência entre nós. Mas os pobres têm sido socorridos, graças a Deus. Mas essa pandemia trouxe para nós um novo rosto de pobreza. Pais que ficaram desempregados. Quantos podemos ajudar com cesta básica nesse tempo? Não tendo alimento para dar para os seus filhos. Quanto desemprego no nosso país. E aos poucos foi assistindo live daqui, live dali, fomos encontrando um outro tipo de pobreza. Quantas pessoas dentro de sua casa querendo tirar a própria vida. Quantas pessoas numa live depois mandam lá uma mensagem, obrigado, porque hoje Deus está me dando força, a luz da divina misericórdia entrou.
sobre a minha vida, eu tenho força para responder agora um desejo de vida nova ao Senhor. Meus irmãos, eu estou dizendo isso porque eu sou muito convicto que eu não sou pregador, tá bom? E não sou triste por causa disso. Admiro muito, né, grandes pregadores que a igreja tem aqui na casa, Canção Nova. Eu gosto muito de ver lá o Moisés Rocha, Frei Gil, são bons pregadores, me ajudam muito numa formação católica, bíblica. Mas eu tenho a consciência que eu sou profeta. Então, profeta, ele olha para a Bíblia e faz o que o Espírito Santo pede. E com meu querido irmão Rafael, nós temos um propósito. Vamos rezar essa semana e pedir a Deus que nos dê esse pobre do nosso tempo. Eu rezei a semana toda. Muito bom. Eu sei nesse sentido. Só que ele não vinha. Aí chegou antes e eu falei, Senhor, quem que é esse pobre? Aí nessa madrugada, o Senhor me despertou para rezar. Nós já temos um vínculo bacana, né? Nos amamos muito. Mas ele falou, eu te dou a pobreza do Rafael. E o pregador prepara tudo direitinho, segue direitinho, né? Eu tenho consciência que em meio à minha fragilidade, o Senhor, Ele pede para confirmar aquilo que está trabalhando através dos seus filhos, aquilo que Ele tem realizado. Amém. Eu recebo. Recebe em nome de Jesus, meu irmão, porque uma das coisas que o Senhor mostrava como a tua fragilidade nesse tempo, da tua angústia, porque o Senhor tem te levantado como um profeta para a nossa geração. Temos falado muito disso ao longo desses dias. Que o Senhor está levantando profetas, um novo povo. Como anos atrás, Padre Jonas pregava aqui, eu lembro no início da minha conversão, saindo do mundo do samba para esse caminho na vida do Espírito. E ele dizia que chegará um tempo do joio e do trigo. Nós estamos nesse tempo onde nós estamos vendo que o Senhor traz quem é quem dentro da igreja. Não que ninguém é melhor que ninguém, mas aqueles que em meio a essa árdua travessia do Mar Vermelho, que é a pandemia, poder responder sim a Deus, escutar o sofrimento de um povo. E o Senhor, Ele pede para te dizer que por muitos momentos dói em seu coração não estar ali com a nossa querida Lília, minha grande amiga, com as suas duas crianças, porque Ele te leva a lugares que Ele desde antemão já preparou isso para ti. Enquanto na madrugada rezava ao Senhor, Ele me recordava de uma senhora muito humilde do Rio de Janeiro, conhecemos como Dona Eva. Quando estávamos na casa de missão do Rio, ainda a Lília era um sonho para o meu querido irmão Rafael. E você estava fundando a missão da Aliança na Europa, ligava lá pelo Skype, né, para poder conversar com ela de vez em quando. E o Senhor, quando rezava para ela, ela via o seu esposo, que é você hoje, casado, suas duas crianças, que tem hoje 2 meninos. Por muitas vezes, ela seria aquela que faria na casa, e essa ausência de estar juntos, intercessão entregue por amoroso, porque é característica, cada família, pelo sacramento do matrimônio, tem uma missão na igreja, e essa é a tua missão. E além dos muros, e levando o anúncio da misericórdia de Deus. O Senhor te permitiu ir um tempo para a Europa, fundou diversas missões da aliança, e lá o Senhor falou muito ao teu coração. O Senhor te levou para a Europa, te trouxe para o Brasil, porque Ele pede para te dizer, o avivamento é do Brasil para as nações, meu querido. Amém. Amém. Eu recebo. Meus irmãos e minhas irmãs, na propriedade de profeta, eu confirmo esse irmão, porque Deus está levantando um irmão de anjos no nosso Brasil para o mundo. E você que escuta agora e quer fazer parte desse exército, irmãos de anjos, cada um de nós é um anjo para esse mundo. O anjo que proclama com ousadia e intrepidez que um tempo novo chegou. Embora lidamos no cotidiano da nossa vida com a morte, mas o Senhor está nos levantando para sermos esses anjos que trazem para a humanidade de hoje, para a pobreza concreta de hoje, sermos um sinal de esperança, animar a esperança dos enlutados, em nome do Senhor Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor.
Confirma, Senhor, que eu preciso dizer isso também, porque isso não é um encontro de pregação apenas. Em dezembro, fiz um retiro que marcou minha vida quando eu tive Covid. Vivi momentos difíceis, não de crise, de vocação, mas a doença mexe com a gente, foi muito difícil. E nesse encontro, nesse retiro, dentre tantas coisas que Jesus falou no meu coração, Ele mostrou essa cena. Eu não sabia que Ele seria nesse lugar. Ele falou, Verdade mesmo. tem um cumprimento de uma promessa. Porque, na verdade, era para ministrar a adoração com acorde no sábado à noite. Era a primeira programação. Mas o Espírito Santo faz nova todas as coisas. Não, você e o Rafael no domingo. Porque eu estou entendendo agora que junto com você, meu irmão, junto com você, essa convicção profunda, embora no olhar humano nós vemos que tudo vai se ruindo, na luz da fé que deve mover o nosso coração, nós acreditamos que Deus está levantando homens e mulheres para um novo tempo. E eu profetizo sobre a tua vida, lágrimas sobre os teus olhos, Amém. Amém. fogo sobre os teus lábios, quebrantamentos de coração no Pentecoste de misericórdia, alma em adoração e joelhos prostrados. Por isso os anjos, porque falar dos anjos é falar de adoração é falar do amor a Cristo Eucarístico nesse nosso tempo, onde vamos percebendo que por diversas realidades vai se enfraquecendo o amor a Cristo Eucarístico, e o Senhor vai levantando homens e mulheres em meio à sua pobreza, em meio à sua fraqueza, como um exército mariano de adoradores eucarísticos. E esse exército, essa guerra espiritual, essa batalha satânica desses últimos tempos que nós vivemos, necessita muito que nós não apenas conhecemos na doutrina o que é os anjos, mas vivenciamos na companhia dos nossos irmãos anjos. Receba, meu querido, receba, minha querida, receba a eleição de Deus sobre a tua vida, todo nó sobre a garganta dos profetas, tantos profetas que foram calados. Retira agora, Senhor Jesus, o nó da garganta dos teus pobres que foram enfraquecidos nesse tempo. Quebra, Senhor Jesus, todas as muralhas. Quebra, Senhor, todas as barreiras que impedem os teus filhos de se levantar nesse tempo como homens e mulheres, na companhia da Virgem Maria, adorando ao Senhor, homens e mulheres da madrugada. É tempo de homens e mulheres da madrugada. Levanta um batismo do Espírito Santo sobre cada filho, sobre cada filha. Levanta a tua igreja, levanta a tua igreja. Não é tempo, meus irmãos, de perder tempo falando mal das pessoas, mal dos nossos pastores, mal dos nossos líderes. É tempo de lágrima nos olhos, fogo sobre os lábios, quebrantamento de coração, alma em adoração e joelhos prostrados ao Senhor. Bendito seja, Senhor. Bendito seja, Senhor. Bendito seja, Senhor. Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim. Já estou em paz, tranquilo, que minha missão está cumprida. Eu estou aqui, precisar só me chamar. Fica à vontade. Meu Deus. Depois de acabar comigo, você quer que eu faça pregação ainda, homem? Obrigado, eu recebo tudo, eu aceito. No nome de Jesus, essa é a graça de viver em comunidade, e de ser amigos, de ser irmãos, né? Eu acho que quando a gente entende que o outro, né, ele é de alguma forma uma extensão da minha vida, do meu ministério, né? Quero agradecer por essas palavras. Eu vou ruminar o mês inteiro, tudo que você falou aí, né? Mas o nosso tema, ainda pegando a palavra da nossa palavra de vida constitutiva da aliança, Isaías 61, aonde Jesus voltando do deserto, quando Jesus volta do deserto,
Nosso Senhor, depois de 40 dias, Ele é consolado pelos anjos, a palavra fala, depois de ter vencido Satanás. E aí Ele volta para Nazaré. E existe algo tão lindo nessa passagem que me faz entender algo. Jesus ficou 40 dias combatendo contra o mal, tentando entender aquilo que era o ministério e a vontade de Deus para aquele tempo. Mas ele só será consolado quando ele volta para sua casa. E voltar para sua casa é voltar para Nazaré. E voltar para Nazaré é voltar para o colo de mamãe. É estar com sua mãe. E eu imagino Jesus, depois de 40 dias, sendo servido depois pelos anjos, a palavra diz, voltando, ele vai encontrar com sua mãezinha, lá em Nazaré, que está preparando o pão, e ele vai se lembrar dos 30 anos que eles passaram juntos. O evangelho é anunciado aos pobres, e os pobres aqui não são pobres somente fisicamente, materialmente, mas sobretudo espiritualmente, os anauim. Então quando Jesus aqui, ele começa a dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. É um anúncio que vai além da simples aparência, do simples mendigo que lá na rua. Nós temos a missão nesse tempo de evangelizar. Desde o início, quando a Aliança de Misericórdia, nós começamos, na Aliança de Misericórdia, desde o começo, nós nascemos na rua, nós nascemos com os pobres, mas nós temos não somente a aliança, mas todo cristão. O evangelho, ele é para toda criatura. E aí me vem em mente, ao completar essa palavra, em Mateus capítulo 11, quando João Batista, o precursor do Senhor, depois de ter estado na sua presença e ter preparado tudo, João Batista, preso, começa a ouvir falar o que Jesus está fazendo. Lembremos que João Batista foi batizado no Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe. E João Batista cresceu no deserto e se alimentava de gafanhoto e mel e se tornou o maior de todos os profetas, nomeado por Jesus. E João Batista que preparou o caminho, João Batista que foi fazendo o mistério maior, que era aquele de poder chamar à conversão os pecadores, que ia no Jordão pregando e dizendo para as pessoas que o reino do céu estava próximo, e que era necessário se converter. Mas João Batista ficava nas margens do Jordão, de um lado para o outro, e os pecadores vinham até ele. Os pecadores vinham até João Batista para receber dele a conversão e o batismo. Aí acontece o seguinte, João Batista tinha uma mensagem forte, uma mensagem poderosa, uma mensagem que, como ele mesmo dizia, era como um machado colocado na raiz das árvores e que cortava pela raiz o mal. Enquanto os pecadores vinham a João Batista, Jesus ele começa a fazer aquilo que é maior que João Batista. Porque ele é maior que João Batista, e João Batista dirá, eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. E aí começa a maravilha da misericórdia. Desse evangelho que vai além do Jordão. Desse evangelho que vai além das simples aparências. E aí, João Batista com dúvida, ele chega em Jesus, manda os seus discípulos presos, diz assim, João, ouvindo falar na prisão a respeito das obras de Cristo, enviou-lhes algum dos seus discípulos para lhes perguntar, és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? E Jesus respondeu então a ele, ide contar a João que ouvis e vedes, os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o reino dos céus. Ao partirem, Jesus começou a falar a respeito de João Batista às multidões. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas o que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas aqueles que vestem roupas finas estão nos palácios. Então o que fostes ver? Um profeta?
Não, eu vos afirmo que sim. É mais que um profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de mim. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior que João Batista, e no entanto o menor no reino dos céus é maior que ele. Veja, minha gente, essa palavra é poderosa, porque ela complementa a palavra que o Padre Rodrigo meditou conosco antes. João Batista começa a ter dúvidas no seu coração de alguma forma, se aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele viu e profetizou nas margens do Jordão, depois do batismo, realmente é o Messias esperado. Porque segundo a exegese, segundo alguns estudos, João Batista viveu por algum período na comunidade dos essênios. Os essênios eram essa classe sacerdotal que saiu de Jerusalém, que saiu do templo e foi para o deserto, para poder viver a promessa e a espera da volta do Messias. E para os essênios existia 2 Messias, o mestre da luz e o mestre da justiça. O primeiro viria preparar o caminho do segundo. E é por isso que então muitas vezes alguém pergunta para João Batista: você é o Messias? Ele diz: não, eu não sou o Messias. Eu sou aquele que prepara o caminho. Então ele provavelmente conviveu com esses irmãos, mas João Batista rompeu com eles, porque João Batista começa a pregar para todos os pecadores. E já começa a novidade na vida de João e na vida de Jesus. E Lucas vai ensinar para nós que existe, a salvação acontece através de uma família, através de uma mulher, de uma menina de 15 anos, e através da sua prima, já de avançada idade. 2 primos, 2 familiares, que carregam em si o DNA do seu sangue, que prepara o caminho para o Deus que se encarnou. Nós temos aqui João Batista, que é aquele que então é o verdadeiro Anauim. E Anauim, meus irmãos, em hebraico, pobre em hebraico, significa aquele que é curvado pelo vento. O pobre nada mais é do que aquele que diante da presença de Deus, diante da grandeza de Deus, se curva. Que tem, assim como os caniços que tinha nas margens do Rio Jordão, que por ser o rio ali tinha muito vento, e esses caniços, eram agitados, e por isso que Jesus então vai dizer: o que vocês foram ver no deserto? O que vocês foram ver? Vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? Vocês foram ver um homem vestido com roupas finas? Não! Eu vos digo que vocês foram ver o maior de todos os profetas. Porque para Deus nunca foi aquilo que é aparente, mas aquilo que está dentro. Então, os pobres, o evangelho é anunciado aos pobres, mas só tem efeito na vida daqueles que têm a capacidade de se curvarem diante do vento. O vento que sopra, e é por isso que Jesus vai ensinar para Nicodemos, que aqueles que nasceram de novo, aqueles que viveram uma vida nova, são vivos e vivem pelo vento, porque o vento sopra onde quer, como fazia com os caniços à beira do Rio Jordão. Se o vento soprava para cá, o caniço dobrava para cá. Se o vento soprava para lá, ele dobrava para cá. Porque é assim a vida do verdadeiro pobre. E muitas vezes nós entendemos, e a nossa missão é justamente essa, anunciar o evangelho e ser uma expressão da misericórdia de Deus a todos aqueles que necessitam. Sejam fisicamente, espiritualmente e materialmente. E nesse tempo, como dizia o padre, como tem sido difícil, nesse tempo de pandemia, nós vermos os pobres que já não estão mais nas ruas, somente. Que não estão somente mais na Praça da Sé, como nós somos acostumados, na Cracolândia, mas existem pobres dentro de casa, que ficaram desempregados, que já não tem mais o que colocar de alimento na sua casa. Esses dias, no trabalho que realizo nas redes sociais, nas lives, nas evangelizações, fiz um propósito. Eu disse: eu vou ligar para cada pessoa que eu tiver o contato aqui dos alunos, 190 pessoas, comecei a ligar, para saber como é que estavam. Nós temos uma escola de teologia online, e comecei a ligar para saber como é que eles estavam. E alguns alunos tinham deixado.
Então eu ligava para saber, como é que você está? Bom dia, tudo bem? Eu sou o professor Rafael. A pessoa ficava assustada. E aí comecei a descobrir. Pessoas que perderam o emprego, pessoas que não tinham o que comer em casa, alunos que morreram de Covid. E quando atendeu, uma vez me atendeu a filha. E a filha disse, olha, minha mãe faleceu. E minha mãe gostava tanto do Ministério da Aliança de Misericórdia, da evangelização que vocês fazem. Eu tenho certeza que a minha mãe, nesses últimos dias, ela acompanhando as lives, acompanhando também as missas online que vocês fazem, ela se reconciliou com Deus. E eu queria me dirigir para você, para o teu coração, que de alguma forma está prostrado nesse tempo. Você que tem vivido essa pobreza. E é por isso que Jesus, sentado no Monte das Oliveiras, vai dizer, bem-aventurados os pobres de espíritos, Anauim. Aqueles que deixam o Espírito soprar sobre a sua vida e que são curvados pelo vento e que vivem a sua vida todos os dias pautado por aquilo que Deus quer. Ser pobre é uma condição não somente daqueles que estão sem algo materialmente, que está passando por dificuldade. A pobreza espiritual, como a pobreza física, nos aproxima de Deus. Mas ser pobre é a essência da nossa vida. Ser pobres é o que nós fizemos quando aconteceu com a gente, quando a gente nasceu. Quando eu e você nascemos, nós não tínhamos roupa, nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos nada. Entramos nesse mundo, como diz Jó, nu nasci do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Nós somos chamados a entender que a pobreza verdadeira é aquela capacidade que nós temos de nos relacionarmos com Deus, em prostrarmos diante da sua presença e entender que Ele é a maior riqueza que nós podemos ter na nossa vida. Ele é a nossa herança. Mas o verdadeiro pobre não sou eu, não é você e não é ninguém que está na rua, que está nas nossas casas de acolhida ou que está aí na sua casa agora. O maior de todos os pobres é Jesus nosso Senhor. Porque diz o apóstolo Paulo, que estando ele na dignidade de filho de Deus, não olhou a sua condição, mas esvaziou a si mesmo, se fazendo escravo, se fazendo pobre, e sendo reconhecido como pobre, e sendo reconhecido como vazio de si mesmo, se doou totalmente para encontrar comigo e com você, para buscar Adão, a ovelha perdida, que saiu do paraíso, perdida e errante, que deixou a herança. Ser pobre é ser o filho pródigo, é ter a capacidade de entender, que tem um coração contrito, um coração verdadeiro que diz a Deus todo o tempo, como diz o salmista, no Salmo 40, Senhor, eu sou pobre, e eu dependo de Ti totalmente. O meu coração, o pecador, é aquele que reconhece que ele necessita profundamente do Senhor. E é por isso então, que ao contar a parábola do filho pródigo, eu me identifico, e talvez você também, porque o filho pródigo, rico como era, como Adão, pede a herança e vai embora. E ao ir embora, gasta tudo que tinha. E vivendo na pobreza, quando ele bate no fundo do poço, quando ele verdadeiramente sofre, quando verdadeiramente ele entende que ele não tem mais nada, ele se lembra, porque na pobreza, quando nós somos curvados pelo vento, quando nós somos Anaim de verdade, nós entendemos que ao reconhecer que Deus é tudo na nossa vida, nós nos curvamos e o filho pródigo dentro do chiqueiro dos porcos, comendo alfarrobas, ele fala, eu vou voltar para casa. Só quem é pobre volta para casa. Só quem tem necessidade sente saudade do Pai. Só quem tem necessidade, só quem sente saudade, tem a coragem de fazer o caminho de volta. Portanto, Jesus está dizendo que o anúncio do Evangelho é o anúncio para aqueles que decidiram voltar para casa, para aqueles que sentem saudade, para aquele que provavelmente tem tudo, mas o seu coração não possui nada. E eu quero dizer para você que talvez esse tempo tem tudo na pandemia.
Não tem te faltado nada. Mas você coloca a sua cabeça no travesseiro e o seu coração chora. Porque falta alguma coisa em você. Eu quero voltar meu coração para você, que com medo todos os dias sai de casa, entra no ônibus cheio, pega o metrô lotado, para enfrentar a casa, para enfrentar e trazer o pão para sua casa. E não sabe como vai voltar no dia. Mas o seu coração anseia, o seu coração busca, o seu coração espera, o seu coração pede, o seu coração começa a clamar e a pedir. O que vocês foram ver no deserto? Um homem que curvava como um caniço? Um homem que se vestia com vestes? Um homem que não tinha roupas finas? O que vocês foram ver? Eu quero dizer para você uma coisa. Nunca foi sobre aparências. Nunca foi sobre posses. Sempre foi sobre você. E talvez você tenha sentido saudade. Talvez você tenha sentido saudade. Eu quero dizer para você que eu e o padre aqui, nós queremos anunciar para você uma boa nova. Quando aconteceu naquele dia, que Jesus dizendo para os discípulos de João Batista, vai dizer para o meu primo, que os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Mas diga a ele que a coisa maior de tudo isso não é os milagres que eu faço. Vai dizer para ele que o mais belo de tudo isso é que ao usar o Nauim é anunciado o Evangelho. Vai dizer para João Batista, para ele não se assustar. Porque enquanto ele pregava nas margens do Rio Jordão, esperando os pecadores chegarem, Rodrigo. Fala para ele não se assustar, porque eu sou conhecido no país inteiro como aquele rabino que anda com prostitutas, pecadores e publicanos. Fala para ele não se escandalizar, porque ontem eu comi na casa de Mateus. Eu comi no prato dos pecadores. Fala para ele que quando um pecador estava no ato de pecar, roubando seus irmãos na coletoria de impostos, eu cheguei para Mateus, estendi a mão, segurei na mão dele e falei, Mateus, Levi. E ele falou, como você sabe o meu nome? Levi é o nome que mamãe me chama, porque Mateus é o modo que todo mundo conhece. Aí Jesus, olhei para ele e falei, eu te conheço, Mateus. Eu te conheço, Levi. Vai dizer para João Batista, que a maior herança que o meu pai tem é você. E você é tão importante que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, a maior herança e a maior riqueza que ele tinha, para buscar Adão, para buscar você, para buscar a mim, para buscar cada um de nós. Vai dizer para João Batista que os cegos veem, que os coxos andam. Vai dizer para João Batista que o pecador, quando ele é cego, eu sou a luz para ele. Vai dizer para João Batista que quando o coxo não anda, eu carrego ele no colo. Vai dizer para João Batista que ainda que esteja morto, viverá. Porque o Senhor veio para salvar o que estava perdido e veio devolver o caminho de volta. Misericórdia e Anauim caminham juntos. Eu queria dizer para você que tem uma mensagem para a tua vida. Eu queria dizer para você que perdeu a esperança, Jesus desceu dos mais altos dos céus, deixou tudo o que tinha,
abandonou a sua condição de Deus, embora sendo Deus, embora sendo adorado, para encontrar você. E quando já não tinha mais jeito, Ele se entregou. E Ele buscou a nossa morte. E a sua morte foi sinal de vida para nós. Eu queria... Vem aqui, padre. Fica longe de mim não, aí. Você começa e vai embora. Existe uma mensagem que pode mudar a tua vida. Essa mensagem, ela não é um bilhete, uma carta. É uma pessoa. É a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus devolveu o que foi perdido. E olhando ontem, lá no santuário dos pais, do Pai da Misericórdia, aquela imagem linda do filho pródigo abraçado ao seu pai, e o filho pródigo olhando para o seu pai, e o seu pai olhando para ele. Eu entendi o sentido dessa pregação de hoje. Se eu pudesse revelar, se nós pudéssemos sintetizar a mensagem de Jesus, é aquele abraço daquele pai lá no santuário das misericórdias. É Deus que desceu. É o pai que todos os dias esperou. É o pai que todos os dias sonhou. É o pai que todos os dias falou de você. Eu queria dizer uma coisa para ti. Todos os dias, no seio da Trindade, na imanência da Trindade, onde Deus é em si mesmo se basta. Você que tem sofrido, chorado, passado por tribulações, eu queria que vocês colocassem a imagem de Deus Pai de novo, se desse. Não é importante para a imagem, não. Coloca a imagem de Deus Pai, é melhor. Mas esse pai que olha para o filho e diz: eu te esperei, eu estava buscando você, eu queria o teu abraço. Então faz festa, coloca anel do dedo, coloca veste nova, coloca. Mas eu não estou nem aí, meu filho, se você voltou maltrapilho, se você está todo arrebentado, se você está sujo, eu só quero um abraço, e eu só quero dizer para você, que mesmo você tendo ido embora do paraíso, Adão, a casa sempre ficou aberta para você. Por isso, o Evangelho é esse anúncio de Jesus descer na terra e dizer: volta para casa. Volta para casa. A porta está aberta. Você bateu a porta com violência, mas o Pai misericordioso abriu a porta para que quando você voltasse, Ele te encontrasse de novo, né? O Pai está pronto a acolher cada um de nós. E isso que o Senhor traz nessa manhã é para aumentar o sentimento de pertença dentro do meu coração, dentro do seu coração, meu querido e minha querida. O Pai esperou ansiosamente por esse momento onde Ele entra aqui por meio da televisão, do celular, onde você está acompanhando, entra por essa palavra que chega sobre o teu coração e abraça a tua história, abraça a tua vida, abraça todo o teu ser, porque desde sempre, como diz Santo Agostinho, nós estávamos na mente de Deus. Deus sonhou comigo, Deus sonhou com você. Não é para viver sobre os túmulos da escravidão dessa vida, mas para vivermos como filhos eleitos, amados do Pai das Misericórdias. Receba hoje, deixe-se acolher por esse abraço do Pai, que nunca desiste desse homem frágil, mas que é tocado eternamente por um amor profundo, que hoje Deus diz: eu não me esqueci de você, meu filho.
Eu não esqueci de você, minha filha. E o Senhor abraça a minha história. O Senhor abraça a tua vida. O Pai acolhe cada um de nós, para que possamos ser como na liturgia de hoje, como bons samaritanos, que vai ao encontro das ovelhas perdidas. Eu digo uma coisa aqui, assim como o pastor, como em Lucas, nós estamos falando de Lucas, e nós sabemos aqui que Jesus está revelando o coração misericordioso do Pai. Assim como o bom pastor foi ao encontro da ovelha perdida, você pode até ter fugido pelas suas fragilidades, pecados da vontade de Deus. Mas como o pastor foi ao encontro da ovelha, hoje a misericórdia de Deus te alcança, alcança a sua pobreza, alcança a minha pobreza, alcança cada um de nós para nos sustentar, para nos levantar. Porque o coração desse pastor é movido como bom samaritano, um coração de compaixão, sofre com aqueles que sofrem. E o Senhor pede para dizer que você não está sozinho, que você não está sozinha. E essa palavra hoje, você por muitas vezes já ouviu, Lucas 15, até conhecido como filho pródigo. E nesses últimos tempos temos visto, através de tanta, pela mística da igreja aqui, Jesus revela o coração misericordioso do Pai. Porque é tempo, como o Papa Francisco tem dito para nós, é tempo de revelarmos o rosto misericordioso do Pai, que esteve oculto por muitos tempos em nossas vidas. Se você está sentado, convido você a ficar em pé na sua casa. Na liberdade desse amor profundo que toca cada um de nós. E hoje o Pai não está esperando como esperou aquele filho voltar. Hoje o Pai agora ele vai ao seu encontro, meu querido, ao seu encontro, minha querida. Ele vai ao seu encontro. O período de as portas das igrejas foram necessário fechar, o céu aberto e a misericórdia do Pai entra sobre a morada do teu coração. Papai do céu te acolhe, filho. Te acolhe, filha. Porque Ele não desiste de nenhum de nós. Ele amou tanto o mundo que Ele entregou, por amor a mim, por amor a ti, no madeiro da cruz, seu único filho, para que aumente a cada dia, desde o nascer ao pôr do sol, diz a palavra que as misericórdias se renovam. Então que aumente hoje essa convicção profunda, essa certeza do amor eterno que me alcança hoje, que te alcança agora. Não sei por onde os seus pensamentos têm andado, o que o teu olhar, o que os teus olhos têm alimentado para dentro de você, porque o olho é a lâmpada do corpo. Se o seu olho está na luz, todo o teu ser está iluminado. E hoje a luz, a misericórdia quer adentrar todo o teu ser. Que assim como Adão, no erro de Adão, nós somos assaltados por Satanás, no madeiro da cruz somos resgatados pelo amor misericordioso do Pai em Cristo, que se deu por amor a cada um de nós. Amém. Meu Deus. Eu queria pedir para que você pudesse, na onde você se encontra agora, fechar os seus olhos. Se você consegue, claramente. Eu queria dizer para você, pensa em Jesus, vindo até o teu encontro agora. O padre dizia que fechou-se as portas, necessariamente, mas as portas da tua casa precisam estar abertas. Existe uma escada, a escada que Jacó viu, que é a escada de Deus em sua misericórdia que estende até as portas da tua casa. E basta você abrir a porta do teu coração e dar o primeiro passo, porque Deus já deu o último para te encontrar. Suba as escadarias, não tenha medo. Suba as escadarias essa manhã e deixe com que o Pai te encontre. E você vai dizer, Rafa, mas eu estou com a roupa suja. João Batista não tinha roupas finas. Rafa, mas eu não sou digno. Ninguém é digno. Rafa, mas eu
vendi tudo, eu gastei tudo, não tenho mais nada. O Pai só quer que você volte. Eu me lembro uma vez que eu perguntei para o meu filho, Daniel, todos os dias, a gente antes de dormir, a gente se pergunta, você me ama? E ele fala, eu te amo, papai, é sempre essa coisa. Um dia eu perguntei para ele, por que você me ama? Ele olhou para mim assim, e falou, eu nunca pensei nisso. Então, me responda, né? Um professor louco, doido, falando com uma criança de 5 anos. Por que você me ama? Ele olhou para mim e falou assim, papai, é só porque sim. Deus te ama como Daniel ama o pai dele. É só porque sim. Não importa quem você seja. Não importa se você seja pobre fisicamente, materialmente, espiritualmente. É só porque sim. Não importa se você está sujo, se você está limpo, se você está com a roupa de rei, de príncipe, ou se você está nu. É só porque sim. E Deus vai falar para você, volta para casa. Ainda tem lugar à mesa. Volta para casa porque a herança não acabou. Na verdade, quando você foi, a gente guardou a tua parte. E a tua parte não é coisas, é uma pessoa. É Jesus nosso Senhor. Não é? Grande festa será quando os filhos voltarem à casa do Pai. Grande festa será. Grande festa será quando os filhos voltarem à casa do Pai. Grande festa será. O Pai te espera. O Pai te espera com vestes novas nas mãos, o teu olhar no caminho, ansioso ao ver tua volta. O Pai te espera com vestes novas nas mãos, teu olhar no caminho, ansioso ao ver tua volta. O Pai te espera, meu querido. O Pai te espera, minha querida. O Pai derrama o Espírito sem medida. Derrama sobre cada um de nós. Receba em teu coração. Receba o toque eterno do amor que não desiste de nenhum de nós. Que visita agora o coração da tua família. Que visita a tua casa. O Pai que estende as mãos na unção do Espírito para te levantar, meu filho, para te levantar, minha filha. Acolha em teu coração, abre não apenas as portas físicas da tua casa, mas abre a porta do teu coração para acolher o derramamento do amor misericordioso de Deus sobre nós. Pai te espera com vestes novas nas mãos, o teu olhar no caminho, ansioso ao ver tua volta. O Pai te espera com vestes novas nas mãos, teu olhar no caminho, ansioso ao ver tua volta.